Eu quero dividir com vocês um texto, nesse tempo que nós estaremos aqui, que é o tema da nossa conversa hoje, obediência à visão, a premissa de um legado. O que é premissa? É aquele colchão que se estabelece para que você chegue naquele objetivo. Obedecer à visão é fundamental, mas é necessário que haja uma consciência clara de que a premissa daquilo que eu vou deixar, do meu futuro, da herança que eu deixo para quem vem, das pessoas que eu vou discipular, do meu chamado, daquilo que eu vou desenvolver, tudo isso tem um ponto ali que é obediência à visão. Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso aqui, a visão que Deus te deu, a visão que Deus me deu. Não importa aonde você está alocado hoje, Deus deu uma visão a você, amém? Deus deu uma visão, mas eu queria que você dissesse com mais convicção, porque quando você perde a visão, você perde o sentido da sua vida, e às vezes a gente já perdeu e não está sabendo. A visão que Deus deu a você, é a visão que faz você existir, amém? Glória a Deus. Livro de 2 a Timóteo, é uma carta pastoral, assim como Tito, e o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. E ele diz assim: Tu, pois, meu filho, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte você ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo dá uma orientação a Timóteo aqui muito clara. Isso a gente não pode esquecer para os dias de hoje. Olha, Timóteo, e é uma preocupação dele. Você transmite a homens fiéis o que você recebeu de mim, e também através de muitas testemunhas. Identifica esses homens, transmite a eles, homens idôneos, fiéis, mas que estes homens transmitam a outros. Então o que Paulo, de uma certa forma ali, ele fala para Timóteo é o seguinte: Timóteo, você recebeu? Recebi. Você foi instruído? Fui instruído. Você foi instruído com testemunhas? Fui também. Então você identifica pessoas que você possa fazer isso, mas não é só para ficar comigo? Não, não. Se ficar só com você, você para o processo. Você para o que pode ser assim um legado, uma construção de um legado na sua vida. Então o que Paulo diz assim: olha, esse processo, Timóteo, não pode parar. Você recebe, mas você passa para frente. E às vezes nós, como concepção de igreja, entendemos que esta cadeira confortável que eu estou sentado é o meu porto final. Esse ar-condicionado, essas luzes, esse som, isso é o porto final. Não, meus irmãos, aqui é um lugar em que você abastece o tanque com gasolina azul. Aí você vai para o campo, você põe lá um combustível de primeira, você vai, você gasta, mas aqui é o lugar de abastecer, é o lugar da comunhão, mas aqui não pode ser o seu fim. Não é sentado num banco de uma igreja, é algo que Deus já deu a você, e você precisa desenvolver, e você precisa fazer. Deus deu uma visão a você. Então essa é a preocupação de Paulo. Olha, o processo não pode parar. Ele fala para nós hoje também, não pode. Você identifica homens que transmitam isso, mas não interrompa a sequência. Não interrompa uma sequência de trabalho que eu tive tantos anos. Paulo, certamente, dentro dessa realidade que ele fala para Timóteo, de tanta luta, de tanta dor, de tantas noites sem sono, de prisão, de enfermidade, de aflição, de fé. Você não pode interromper esse trabalho de anos. Você não pode ser aquela pessoa que vai e para o processo, jogando tudo para o alto. E às vezes nós corremos o risco de fazer isso. Recebemos o Senhor e jogamos para o alto, porque não continuamos, não avançamos naquilo que Ele nos deu. E muitas vezes a gente sabe o que fazer. Todas as pessoas que estão aqui dentro têm algo específico que saiba fazer muito bem. Muito, muito bem. Todas as pessoas têm algo específico que saiba. Seja quando você cozinha, seja quando você ensina. Tem pessoas que ensinam com uma maestria, com uma facilidade. Tem pessoas que ouvem
com uma maestria, com uma facilidade que outros não conseguem. Tem pessoas que falam na hora certa, no momento certo, e aquela palavra com sal. Todas as pessoas que estão aqui têm uma competência que Deus deu, tem algo que Deus deu. Só que muitas vezes você sabe fazer, mas você não consegue reproduzir e fazer com que aquela reprodução gere uma outra reprodução e uma outra reprodução. E aí o que acontece quando isso acontece é que tudo para. É que dá uma trancada em todo o processo e aqueles projetos, aquela visão que você teve na conversão, ou aquela visão que você teve num projeto da sua vida, quando você foi estimulado, aquela palavra que você recebeu, por alguma questão você parou. Por algum motivo você parou. Por algum motivo você não avançou. E isso é o que Paulo diz a Timóteo, olha, não pode acontecer isso, Timóteo. Você tem que passar à frente, você tem que formar gente, você tem que treinar, você tem que identificar pessoas, Timóteo. Identificar pessoas, você precisa caminhar com essas pessoas, você precisa discipular pessoas, você precisa trazer para o café, você precisa andar um pouco. Talvez o ideal seria, como no ministério de Jesus, andando com as pessoas, 3 anos com seus discípulos ali, um pouco mais, mas às vezes isso não é possível no nosso dia a dia. Mas a gente precisa ter a clara visão de que para que eu atenda e obedeça a visão e o chamado, eu preciso colocar isso em prática. Esse caminhar, atender essa palavra, andar com pessoas, discipular pessoas, influenciar pessoas. Influenciar gente, para que essas pessoas possam levar aquilo que você semeou, que você disse. Amém? Nós hoje aqui temos certamente pessoas que têm uma capacidade de convencimento, Tem muita gente aqui dentro que tem capacidade de convencer, fácil. Tem uma oratória muito fácil, transita bem, tem os argumentos perfeitos e dá até raiva de falar com aquela pessoa, porque quando você vai falar, você já sabe que ela tem muitos argumentos, aí você fica assim, às vezes é em casa, é o filho, vai discutir com o filho, pessoal, informações, faculdade, tudo, não dá, pare, fica difícil às vezes, mas você precisa levar no seu coração, não importa, Deus vai usar você exatamente no que você colocar à disposição dEle. Se você puder se esforçar, estudar, fazer, claro, orar, buscar a Deus, isso é sempre muito importante. Deus vai usar na medida que você der a Ele. Deus vai usar na medida que você der a Ele. Então o que você vai oferecer hoje é o que Deus vai usar. Se você dispor do seu tempo hoje, Deus vai usar o seu tempo. Se você dispor da sua criatividade, ou até da pouca criatividade talvez que você tenha, mas se você dispor daquilo que tem na sua mão, Deus vai usar a sua vida. Então, saber, você sabe fazer, eu sei fazer, mas o que nós precisamos aqui é formar, treinar gente. É dentro desse processo que Paulo fala a Timóteo aqui. E ele dá uma mensagem muito clara, a importância em continuar a visão. E uma segunda coisa, ele diz assim, na minha concepção, não seja responsável por não continuar a visão que Deus te deu. Não leve com você esse peso de não continuar a visão que Deus deu a você. Isso diz respeito à sua profissão, isso diz respeito à sua família, aos seus filhos que lhe observam, aos seus amigos que trabalham com você, aos seus vizinhos, os quais você encontra muitas vezes no elevador todos os dias, e Deus pedindo aquelas vidas a você, e Deus pedindo para que você se disponha a fazer algo, e você joga na conta dos pastores, aí os pastores têm que fazer, têm que visitar, e não eram os pastores, é você que tem que reacender aquela chama e reviver aquilo que Deus deu a você em algum momento da sua vida, em que você disse, eu quero, eu preciso, eu necessito, e você foi até a cruz, e você foi até Jesus, Ele te encontrou, Ele te chamou, Ele te restaurou, Ele te resgatou, e a grande questão é o que você faz com isso hoje. Paulo diz assim, então Timóteo, transmite a homens idôneos e fiéis, para que esses possam instruir aos outros. Não seja responsável pela não continuidade da visão. E uma pergunta aqui que eu quero colocar para nós todos é, em qual processo eu fui responsável por parar?
por interromper a visão? Em qual família que eu estava ajudando e contribuindo e colaborando? Em qual ministério que eu estava ajudando, contribuindo e colaborando que eu parei? Eu parei porque eu fui casar, eu parei porque eu fui namorar, eu parei porque eu fui fazer uma faculdade, eu parei e assim vai. Então a gente tem uma série de justificativas que a gente pode arrumar. Mas é muito importante que nessa manhã você tenha convicção para o que você foi chamado para servir, foi chamado para estar na presença do Senhor, mas para pegar a sua malinha e anunciar o Evangelho a toda criatura. E aquele que entende e recebe essa mensagem, sabe da importância e do caminho de ser feliz quando você serve, do caminho de ser feliz quando você adora, quando você está no lugar certo fazendo a coisa certa. Às vezes você é a pessoa certa, fazendo a coisa errada hoje. Está no lugar errado e Deus quer te conduzir para o lugar certo. Deus tem chamado você. Então, qual foi o processo, se você pudesse trazer na sua mente, no seu coração, em que em algum momento eu não passei a visão? E não fazendo isso, eu não treinei, eu não discipulei, e o que acontece? A visão ela morre. A visão ela morre. E isso é muito claro. Se você acha que aquilo que Deus deu a você, você não passar para as pessoas que estão com você, não formar gente, não formar com intensidade. A gente precisa ser muito intencional em dias tão difíceis, porque o mundo e as ideologias que existem não têm piedade nem dó dos nossos filhos. Não tem piedade nem dó de você. Vem com fúria, vem com palavra, vem destruindo, vem querendo tirar do caminho, arrancar da fé, e são movimentos e movimentos e movimentos e movimentos, e aqui a igreja muitas vezes tímida, e eu e você tímidos em projetos, em participar de algumas ações, porque a minha vida, porque a minha história, porque o meu futuro, porque o meu trabalho, o eu sempre vem à frente, e Deus não consegue fazer porque nós não damos oportunidade. A igreja não pode continuar tímida, ela tem que avançar. Você precisa avançar, e eu preciso avançar. Nós precisamos ir em direção ao que Deus tem falado, e tem clamado, e tem dito, e tem sussurrado com todos que estão aqui dentro. Então é muito importante que essa chama não apague na sua mão. Essa chama não pode apagar na sua mão. E você simplesmente colocar, ou eu por água abaixo, coisas e um legado que homens de Deus trabalharam, homens de Deus lutaram, homens de Deus que escreveram, que passaram noites, que abdicaram muitas vezes do tempo precioso com a sua casa, e quando esse tesouro chega na minha mão, eu pelo conforto que entendo, ou por um evangelho que eu entendi que é assim, eu entrego. Homens como Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, Menno Simons, homens como João Calvino, homens de Deus que fizeram, que trabalham, e que esse evangelho chega às nossas mãos em função de um trabalho, de uma obra, de uma determinação, de um elan, de um fogo, de um ardor que é necessário na igreja hoje. Então quero dizer a você que você está sendo chamado não para ficar sentado aí confortável, mas você está sendo chamado para fazer a obra de Deus. Você está sendo chamado para fazer a bendita obra da cruz. Você está sendo chamado. Quiçá hoje aqui tivessem 10 pessoas e 1000 pessoas trabalhando, 1000 pessoas servindo. Mas é o inverso. Às vezes quando você vai ver o número de voluntários, é 10% do total da igreja. Alguma coisa está errada nesse processo. E você leva essa visão. Eu levo. Você leva essa visão para quem você se relaciona, para a sua casa, para os seus filhos. Você leva. A gente vai lutando aqui. Vai lutando, e para imprimir essa característica de ID, de missões, eu tenho certeza, tem muitos missionários aqui. E aí eu fico pensando quantas lápides não estão aqui de sonhos, que só é escrito lá exatamente o que era para ter acontecido. Era um grande projeto, jaz aqui um projeto de uma viagem missionária, jaz aqui um projeto de um pocket lá na faculdade, jaz aqui o projeto de oportunidade de ouro que eu tive de falar com meu vizinho que veio aberto, eu poderia ter partilhado com ele, sem dar bibliada na cabeça dele necessariamente, mas pelo testemunho, pelo amor, pela proximidade, e jaz aqui, quantos jaz aqui nós não temos aqui dentro? E o que o Senhor está dizendo é que você
Você foi chamado para isso. E se a gente não faz, a visão morre. Kate Phillips, no livro A Formação de um Discípulo, ele diz que o nosso ministério, ele apenas se comprova na 4ª geração. E ele diz assim: se nós não fizermos discípulos, a igreja morre na nossa geração. Se fizermos apenas discípulos, ela morre na próxima. E se fizermos só discipuladores, ela morre, mesmo que demore 3 gerações. E não olhe para mim como se você não tivesse nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso, porque o sangue de Jesus foi derramado pela sua vida. Então, qual que é a proposta aqui? Fazer discipuladores que saibam fazer discipuladores. Nós não conseguimos. Muitas vezes há dificuldade. E por que a gente percebe que a gente não consegue? Nossa caminhada, as pessoas, nossa influência, nossa família, nossa casa. Às vezes os processos vão parando. O chamado. Quanta gente aqui dentro? E tem mais de 12. Quanta gente aqui dentro? Quanta gente? Quanta gente aqui dentro que Deus está falando, Deus está incomodando para um projeto que vai mudar a sua vida, para uma palavra que vai mudar a sua história, para uma palavra que vai fazer você ir para todos os lugares, para as nações, para o seu trabalho, com um novo coração. É um novo coração. É uma visão que Deus dá, é uma nova forma de olhar. É o Espírito Santo que recicla tudo e põe o pé no peito e fala: agora você vai. Agora você vai. Agora você que é medroso, vai na fé. Vai e abre a boca e eu vou encher. Agora você que é tímido, vai que Deus vai usar a sua vida. Então todos aqui podemos fazer isso. Aí, nessa pesquisa a gente percebe que o que faz a diferença é a convicção. Convicção. Quando eu testemunho. Uma vez falando com o pastor Zé Luiz, a gente estava falando algumas coisinhas, e aquilo, sabe quando você conversa com as pessoas e puf, aquele ficou. Convicção faz diferença. A convicção da sua fé. Qual foi a última vez que você teve que defender a sua fé? Até como prova de você exercitar o quanto eu estou convicto disso. Nós somos um exército que vive dentro do fronte. Será que é isso? Nós somos um exército que mora no quartel. E um exército capacitado. Um exército com um grande general. Um exército com as melhores armas. Um exército imbatível. Mas talvez nós não sabemos disso ainda. Nós somos um exército que mora dentro do quartel. E o desafio hoje é exatamente esse. Convicção do Espírito Santo. Convicção. Para que você, quando pisar no mundo aí fora, quando você for fazer, você consiga expressar aquilo que está no seu coração. Jesus morreu por mim, a palavra de Deus é assim, ela diz isso, ela diz aquilo, e você com alegria ser um influenciador de pessoas. Amém? Eu lembro, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu lembro que quando eu tinha 17, 18 anos, eu li um livro que marcou muito a minha vida. E a minha visão nunca mais foi a mesma depois daquela leitura. A gente tinha os estudos da Bíblia, tudo, mas sempre tem aqueles livros que auxiliam. E aquele livro, nunca mais eu vi a vida cristã da mesma forma. Deixa eu perguntar para você, quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler um livro e que alterou a sua forma de pensar, a sua forma de viver até... Levante a mão aqui. Muito bom. Eu li o meu livrinho, eu tinha 18 anos, 17 anos. E é esse livrinho aqui, querido. Ele diz assim: pode falar, Senhor, estou ouvindo. E eu li uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É do Laurie Cunningham, fundador da Jocum, falecido recentemente. Mas esse livro modificou a minha forma de ver. Esse livro fez com que a visão nunca mais saísse do meu coração. Eu nunca fiz uma ETED, nunca fiz. Mas qualquer grupo que eu vou, se eu pegar os idosos da igreja, a gente vai para Monte Sião, fazer crochê e distribuir uns folhetos. Fazer ponto cruz e distribuir uns folhetos lá que dá certo. Se a gente pega os adolescentes, nós vamos para fora. Porque evangelizar aqui dentro não é o sentido. E é fácil aqui está confortável, mas a gente precisa ir onde a coisa está acontecendo. Então aquilo transformou meu coração, aquilo transformou e nunca mais a minha vida foi a mesma, nunca mais. Então hoje é uma manhã de sonhos retornarem
a superfície. Hoje é uma manhã de professores que podem se envolver com a obra, se envolverem na ação social, se envolverem nos ministérios. Hoje são aqueles que têm sonhos, hoje são aqueles que têm ideias, mas nunca conseguem colocá-las em prática. Porque a ideia não é de quem tem, é de quem executa. Então você é um baita formador, uma cachoeira de ideias, mas nunca consegue executar, nunca consegue colocar em prática. Deus está chamando você para um outro momento na sua vida. Mas pastor, eu já casei aqui, eu já tenho neto, já estou com filho, formando, a minha proposta é outra. Então Deus está te chamando. Que a obediência à visão faz isso. A obediência à visão faz você trocar aquilo que é perene por aquilo que é eterno. E esse é o desafio dessa manhã. Então aquela visão nunca mais saiu do meu coração. E a visão que Deus te dá, a visão que Deus deu a você, e eu gostaria que nesse momento o Espírito Santo começasse a borbulhar no seu coração. Aquilo eu poderia ter feito, aquilo eu dei a justificativa, aquilo eu poderia ter feito, a obra de Deus seria abençoada com aquilo, famílias seriam abençoadas com aquilo, aquela ação que eu poderia ter feito naquela comunidade onde eu moro ali, poderia ter. Eu queria que o Espírito Santo começasse a suscitar no seu coração esses projetos, esse sonho, porque isso precisa ser preservado, porque senão morre. Isso precisa ser preservado. Não importa a circunstância, o momento que você passa, a experiência que você passa, o dia difícil, o dia bom, o que te vai fazer permanecer a despeito de tudo é a visão que Deus te dá. A visão que Deus dá a você é que faz você resistir ao dia mais difícil da sua vida. A visão que Deus dá a você é que faz você passar pelo fogo. A visão que Deus dá a você é que faz com que você, em meio a um caos, as pessoas te olhem e falam, mas você resiste, você vai, porque é a visão que Deus me deu, e eu sou fiel a essa visão, eu sou fiel a esse chamado, eu sou fiel àquele que me chamou, eu sou fiel ao sangue que desceu e que purificou-me de todo pecado. É a visão que me leva ao céu, é a visão que traz pessoas, é a visão que acende o meu coração, é a visão que clama para ir ao mundo, anunciar, evangelizar, trazer, se envolver e sair talvez às vezes de um buraco que nós nos encontramos, em um buraco cristão ou um buraco chamado igreja, onde eu entro e não mexa comigo. É um buraco que eu entrei, eu estou bem ali, não mexa comigo, mas eu gostaria que o Espírito Santo mexesse com você. Qual que é a visão que Deus te deu? Qual que é a visão que Deus te deu? O que é que você fez com essa visão? A obediência a ela. E às vezes você está aí e o tempo está passando, gente. E o tempo está passando. Eu com a Beatriz, a gente fica lá, nossa, mas os compromissos agora antigamente geravam expectativa, né? Hoje nem gera mais, vai chegar e vamos fazer. A gente ficava, mas está passando, gente, muito rápido. O que você está fazendo com o talento que Deus deu na mão? O que você está fazendo com aquilo? Você está parado, você está na praça. Tem uma música do Zé Geraldo, e eu quero ler só 2 trechinhos dela. Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando batalhas, os guerrilheiros nas alcovas, preparando na surdina suas mortalhas, a cada conflito mais escombros, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Este ano, entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel. Uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto mais alto o cargo, maior o rombo. E isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Eu já nem sei o que mata mais, se é o trânsito, a fome ou a guerra. Se chega alguém querendo consertar, vem logo uma ordem de cima, pega esse idiota em terra. Todo mundo querendo descobrir o seu ovo de Colombo. E isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Eu gostaria que nós não sentássemos nesse banco, mas que a nossa visão fosse de alcançar as pessoas. E esse é o desafio dessa manhã. O apóstolo Paulo, quando fala isso para Timóteo, ele tem uma preocupação. Assim como Tito era responsável em Creta,
Timóteo era responsável em Éfeso. E menos de 30 anos depois, o apóstolo João escreve à igreja de Éfeso, aquela que Paulo disse para Timóteo: identifica homens fiéis, das quais você também aprendeu com testemunhas, e que esses homens possam transmitir a outros. Preocupação de Paulo. Mas aí, lá em Apocalipse 2, 3 e 4, ele diz assim, depois de falar algumas coisas da igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Porque a visão pode morrer, e essa manhã ela precisa ser reacesa, precisa, e o Espírito Santo tem essa função. Essa é a função dele, de reacender essa chama. Se você acha que não quebra, que não diminui, tem uma pesquisa do Sebrae falando de organizações, por exemplo. Organizações, empresas, né? Geralmente familiares. A gente está falando aí de 6 a 7 milhões no Brasil. 30% de organizações familiares sobrevivem da primeira para a segunda geração, só 30%. Depois você tem da segunda para a terceira geração, 10% sobrevivem. E 3% sobrevivem da terceira para a quarta geração. Então a visão morre. A visão morre quando você não joga lenha no fogo. A visão morre quando você relativiza. A visão morre quando você entende que a sua vida é só vir ao culto. A visão morre quando você não ora mais. A visão morre quando você não abre a Bíblia. A visão morre quando você já não é mais um coração ensinável, mesmo a despeito das tragédias, e a visão morre. Então eu quero deixar esse ponto com vocês, a importância de passar à frente, porque as gerações escolhem isso, as gerações escolhem. Juízes 2, 8 e 9 diz assim: faleceu Josué filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte, no Monte Gás. Foi também congregado aos seus pais toda aquela geração e outra geração. Foi também congregado aos seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fizera em Israel. A geração que surgia depois de Josué, parece que Josué não conseguiu fazer o trabalho de discipular pessoas, de avançar pessoas. Então quem são as pessoas que estão ao seu redor, para que a visão permaneça, e para que você tenha um legado, que precisam ser trabalhadas? Você que foi mãe recentemente, você que já está aposentado, não importa quem são elas, quem são as vidas, quem são as pessoas. Muitas vezes a gente está preocupado com muitas coisas, mas torna o nosso tempo aqui insignificante. Acho que não sou só eu que tenho a impressão de que o tempo está correndo, mas a gente às vezes parece que faz questão de tornar a nossa passagem insignificante. Não tem significância na vida de ninguém. Não tem significância na vida de ninguém. E o que Deus tem dito e chamado: vocês precisam transmitir a outros aquilo que vocês receberam. Aquilo que vocês receberam, vocês precisam transmitir a outros. A consequência de não obedecer à visão é uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que fizera Israel. Não tem milagre sem caminhar junto, sem discipulado, não tem milagre. Então eu preciso repensar o meu conceito de igreja dominical ou quarta. Eu preciso repensar, senão a minha vida vai ser o cachorrinho correndo atrás do rabo. Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. A gente precisa repensar isso. E todas as vezes que você receber um desafio, aceite. Não olhe para a sua situação: eu consigo, eu não consigo. Vá em frente, levante o braço. Deus usa o homem que mostra interesse. Não é aquilo que você conhece. Isso, claro, vai contribuir muito, mas é o seu coração. A visão, ela é premissa do chamado. É dentro da visão que o meu chamado se cumpre. É importante que você obedeça à visão. É importante que você obedeça aquilo que a Bíblia pede para que você faça. Assim como Atos 10, quando Cornélio tem uma visão,
quando ele fazia as suas orações, quando os gentios têm acesso ao Evangelho, às boas novas. Então Cornélio está lá, um homem chamado Italiano, diz a Bíblia, um homem com um coração entregue a Deus, não judeu, não crente. Então ele simplesmente tem uma visão na sua hora de oração, ali na sua casa, no alpendre da sua casa. E naquela visão, o Senhor fala com ele, e ele, quem é, Senhor? E ele começa a conversar com ele, e mostra, e pede para que ele envie pessoas a um outro lugar, só isso. E Cornélio não retruca, ele só atende. Ele só atende. A obediência à visão é fundamental para que o seu chamado seja desenvolvido. Sem obediência não vai. Num outro lado, o apóstolo Pedro está na casa de um outro Simão, está lá a hora do almoço, diz a Bíblia, e ele recebe uma visão também. É Deus costurando as coisas. Quando você acredita que só eu vou fazer, é só na minha força, não é. No momento que você diz sim, eu quero, eu vou, é isso, Senhor, eu creio, eu não sinto, mas eu creio, Deus começa a costurar as coisas. E se você no seu coração está aí, eu quero, Senhor, eu creio, Deus já está começando a costurar as coisas. Deus já está começando a costurar as coisas e fazer com que essa colcha, que parece que na sua cabeça é um monte de retalho, vire aquela colcha bonita, que é toda quadriculada, eu não lembro o nome agora. Patchwork, vira aquele patchwork bonito, lindo, colorido, cheio de cores, bacana, mas Deus costurou tudo direitinho. Como que aquele retalho poderia encontrar com esse aqui? É a sua e a minha vida. Que na sua cabeça, algumas coisas não conseguem entrar mais em acordo, mas Ele, em função da visão e da sua obediência, Ele vai dizer sim, Senhor, sim. Eu quero dizer a você também, em 1 João 5, 3, 4, quando é que o discipulado fala mais de Jesus e eu? Quando é que atender a visão fala mais de Jesus e eu do que do outro? Até agora eu falei sobre nós e o outro lá, mas agora nós e Jesus. Por que é que isso acontece? Por que talvez que não avancemos? O que é que eu entendo sobre essa caminhada, sobre esse aceitar? E talvez aí, essa questão de não entender corretamente, possa estar interferindo na minha rotina e no meu dia a dia. Pensar correto a respeito de Deus, Tozer diz que é fundamental para a sua fé, para a sua história, para a sua caminhada. Aliás, é melhor do que o que eu entendo, o que Jesus deseja. 1 João 5, 3, 4 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O discipulado de Jesus, ele é duro para quem se opõe, mas ele é suave para quem se submete, é se submeter. Então, se você tem uma dificuldade de submissão, de crer, de entrega, eu quero te desafiar nessa manhã, só entregar. Só entregar. Quando o pessoal diz assim, ó, só vai. Então hoje é um dia, é uma manhã querida, um pouco friozinho, sol saindo em São Paulo, de só ir. Então só vem, meu irmão. Só vem para a presença do Senhor. E deixa que Ele faz o que Ele tem que fazer na visão que Ele te deu, dentro da história que Ele te deu. Mateus 11, 28, 30, sobre obediência. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venha, tome, aprenda e ache descanso. Venha, tome, aprenda e ache descanso. O que eu acho interessante é que ele não dá o descanso, mas você vai achar esse descanso, você vai encontrar, porque nós muitas vezes recusamos achar esse descanso em Cristo. Estamos nele, convivemos, mas nós somos duplos, triplos, onde nós deixamos as questões da vida e do dia a dia no mesmo pé da presença e da magnitude do nosso Deus, sendo que Ele é maior, sendo que Ele detém a situação, sendo que tudo está contido nele.
Achareis descanso é um grande desafio para a nossa igreja, para mim, para você, porque requer de você uma atitude de fé, uma atitude de entrega. Achará descanso no Senhor, mas é você que vai achar descanso. Ele está proposto ali. Amém? Será que nós estamos em qual estágio de vida cristã, caminhando aqui para o fim? É acreditar na pregação do perdão sem arrependimento? Que tipo de igreja eu aprendi? E que eu trouxe de qualquer outro lugar, mas muitas vezes não é o que a Bíblia fala. Acreditar na pregação do perdão sem arrependimento? Isso me fez um frequentador de igreja. E justificar sempre o pecado, que é a graça barata, e não o pecador. Será que eu me tornei isso? É a comunhão sem confissão de pecados. Será que eu me tornei assim? É a absolvição sem confissão pessoal. É a graça sem discipulado. Não tem vida cristã sem obediência à visão, sem discipulado. Não tem. A condição única de você se aproximar de Jesus é com obediência à visão. E caminhar com Ele é discipulado. Então isso é um grande desafio do chamado que nós temos. Mas passa pela nossa resposta a Ele. Sim, Senhor, eu quero. Exemplo de Pedro aqui, os dois chamados a gente chama. Marcos 1, 16 a 18. Eu e você aí, chamados pelo Senhor um dia da nossa vida. Eu não sei como é que você foi chamado pelo Senhor. Eu fui chamado na escola pública. Eu estava com 16 anos, eu era muito falante e tal, e naquela época eu tinha repetido a 4ª e a 6ª série, né? Alguém já repetiu de ano aqui, por favor? Não precisa levantar a mão. Eu repeti a 4ª e a 6ª. E o castigo pior era ter que estudar à noite. E eu fui estudar à noite. Só que quando eu fui estudar à noite, a turma, eu tinha 16. Aí tinha a turma de 50, de 45. Eu me sentia ali um horror. Mal sabia eu que tudo aquilo seria usado para que eu me aproximasse dele. Foi quando uma família chegou para mim e perguntou: eu vejo que você é tão espontâneo, tão tal, por que você não visita a minha igreja? Aí eu falei: eu vou visitar esse negócio aí, acho que vamos ver o que vai dar essa bagaça. Aí eu fui, né? Minha família é católica, tudo, eu tive que negociar com os meus pais, mas aí eu fui. E quando eu fui, na primeira dia, quando o pastor que estava lá, um pastor de 25, 26 anos, ele, depois de uma palavra, que eu nem lembro qual é, mas ele falou assim: quem gostaria de aceitar Jesus? Eu me levantei e eu fui lá para frente. E foi aí que Jesus falou comigo. E Jesus mudou a minha vida e nunca mais foi a mesma. Então ele falou comigo dessa forma. Como é que foi com você? Como é que você foi encontrado? Pode aplaudir o Senhor mesmo, é para Ele. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Eu me lembro de que você tem um chamado. Você foi chamado, não pode jogar isso pela janela. E as formas que Deus faz são as formas mais inusitadas, mais diferentes. Mais diferentes. Eu me lembro da história de um menino que precisava ir à igreja na Inglaterra, muita neve, muito frio, e o diácono da igreja não conseguia chegar, as pessoas não conseguiam chegar, e aí tinha lá dentro da igreja, acho que era um sapateiro, e era a única pessoa possível para dar uma palavra. E ele não sabia daquela palavra. Eu estou assim sendo bem resumido. E muito frio, e as pessoas não conseguiam chegar, o pastor da noite não conseguiu chegar. E aí aquele sapateiro, ele se levantou, ele foi, e ele começou a falar, ele começou a pregar Isaías, e começou a incentivar: olhe para Jesus, e do jeito que dava, do jeito que ele conhecia, do jeito que ele sabia, ele começou a fazer. E mal sabia ele que no meio daquela multidão tinha um menino ali de 16 anos que ouviu aquela palavra simples dos céus e se entregou a Jesus. E olha a importância de você se dispor na presença de Deus. Aquele homem se dispôs a fazer alguma coisa que o tirou da zona de conforto, mas não tem ninguém para fazer. Ele poderia se esconder, mas por causa também daquela atitude dele, aquele menino, ele se transformou no príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, e que invadiu a Inglaterra com o evangelho de Jesus e o mundo todo até os dias de hoje. Então o que você tem nas mãos
vai impactar gerações, se você se dispor a colocar diante de Deus. Marcos 1, 16, 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles fizeram o quê? Deixaram imediatamente e o seguiram. É nós aqui, nós que fizemos, nós que atendemos, nós que ouvimos lá no online, né? Os irmãos que nos assistem aqui, que prestam culto conosco também no Brasil, no mundo afora. Eu ouvi e eu fui, coração genuíno, coração entregue, minha vida, minha circunstância é tua, Senhor, é teu. Foi o que eles fizeram. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Depois tem um segundo encontro, um chamado de Pedro, o segundo chamado. Respondeu-lhe Jesus em João 21, 22. Se eu quero, Jesus respondeu-lhe, e a fase final ali para a gente não ler tudo. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que importa a você? Quanto a ti, segue-me. E isso aconteceu depois que o gap entre esses dois chamados. O primeiro de Pedro, alegria, ida, encontrei o mestre. Você já viu o que nasceu ali, quem está lá, é um profeta, é ele. É essa alegria que contagiou o coração de Pedro. Ela se depara com outro momento. E a distância é um abismo enorme entre os dois chamados. Porque o segundo era um homem que havia traído, que ainda não tinha se encontrado com Jesus. Se encontra com Jesus na praia, tem uma conversa, Jesus conversa com ele. Jesus pergunta se ele o ama. Você me ama? Você me ama? Você me ama? E Deus, o Senhor Jesus dá direções a Pedro ali. Então é o gap entre dois chamados. E aí eu fico imaginando qual é o gap nosso entre os dois chamados. Quais são? O inicial, que era fogo, que era vontade e disposição, e o de hoje, que às vezes amortecido, às vezes a visão já não é a mesma, não a visão física, a do coração. Porque se essa morrer, aí vai ficar difícil. Então essa não pode morrer, aquilo que Deus te deu lá no início. Resgate hoje, em nome de Jesus. Resgate hoje, em nome de Jesus. E aí eu quero dizer a você que Jesus fala assim: olha, quanto a você, me segue. Era o mesmo lugar, era o mar da Galileia ou o mar de Tiberíades, não é? O mesmo lugar onde Pedro se encontrou no início, onde Pedro se encontrou no final. E o que eu fico vendo aqui, é que Deus nos leva a revisitar lugares que para nós, ou momentos da nossa memória, do nosso coração, da nossa vida, que fizeram muito sentido, mas que hoje parece que perderam a força. Ele me leva para o mesmo mar, o mesmo lugar, mas para me dar uma outra palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de envio, e ele sai dali, Pedro, fortalecido. Então o discipulado, o caminhado, a obediência à visão, passa por isso também. Ela me leva a revisitar o mesmo lugar, para me tirar daquele lugar que eu fiquei muitas vezes parado, frustrado, decepcionado, pois a caminhada ela precisa prosseguir. A obediência precisa acontecer, a visão precisa permanecer, o discipulado precisa continuar. A resposta ao chamado e ao discipulado é sempre um ato de obediência. Não tem como fugir hoje, meus irmãos. Vocês já ouviram isso acho que muitas vezes. Mas hoje o Espírito Santo vai mais uma vez ressaltar. É um ato de obediência. Aquilo que você tem na sua mão precisa ser multiplicado. Precisa ser colocado na mão de outros. É preciso. Porque tem coisas que só você vai fazer. Você não é insubstituível. Porque se você não fizer aquela obra, Deus vai levantar alguém para fazer. Mas você é indispensável. Você não é insubstituível, mas você é indispensável. Então lembre disso quando Deus te deu algo para fazer e que você tem a grande oportunidade. Marcos 2, 14 diz assim: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e vamos dizer com fé, seguiu e é isso, é simples assim. Aí você olha para mim e fala: você não sabe o que tem na minha mala é pesada. Então, tem uma porta que você tem que passar. E não cabe a mala.
Aí você precisa decidir se você passa a mala, se você fica antes da porta, ou se você deixa a porta e passa sozinho. Que na verdade você não passa sozinho, você passa com Ele. Esse passo é você que tem que dar. E ele o seguiu, porque quando o Mateus o segue, Levi o segue, a mensagem é deixar tudo que é previsível, deixar toda a segurança ir para a insegurança, deixar toda a proteção para ir para a proteção dele, ir para o imprevisível, não dominar mais possibilidades, porque a única possibilidade é o Senhor. O único caminho é o Senhor. O único colo nessa manhã para você é o Senhor. A única conversa pessoal com alguém que você precisa ter, assim como Pedro teve naquela praia, é com o Senhor. A origem é nele, passa por ele e o final é sempre ele. Lucas 9, 57 a 62 diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele porém respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu porém vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me despedir da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. São 3 situações e com elas eu quero encerrar. A primeira é quando você e eu achamos que por pretensão nós podemos encontrá-lo. Não podemos. Ele nos encontra. Ele nos amou primeiro. Ele nos encontrou. E isso faz com que a nossa guarda baixe, porque é Ele que veio. Ele enviou o seu único filho. É Ele, sempre Ele. E aquele homem não entendeu: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus já retruca e já fala: olha, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nessa noite, Jesus quer encontrar você. O servo, a serva, o pai, a mãe, Jesus quer te encontrar. Alertar, dar visão, retomar e você caminhar. O segundo homem foi que, quando ele diz assim: segue-me. E o homem fala assim: deixa-me primeiro sepultar meu pai para fazer esta obra. Deixa-me primeiro sepultar meu pai. Então, são questões humanas que o seguram. Questões do dia a dia. Questões de ordem. Uma coisa de cada vez, Jesus. Primeiro eu sepulto meus pais. Depois eu caso. Aí eu tenho filhos. Aí eu tenho uma boa profissão, uma boa faculdade. Isso é da cabeça humana. Uma coisa por vez. Mas não é assim que Deus tinha proposto para você. Não é essa ordem. Porque Jesus disse a ele disse: permita-me primeiro ir sepultar. Porque Jesus disse: segue-me. Um grande convite, não é? Um grande convite. E o último, quando ele fala: deixa-me primeiro. Quando ele diz assim: ao outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Então a gente precisa entender qual que é o primeiro para nós hoje. Senão a gente vai sair da mesma forma que a gente entrou. Qual é o primeiro? Mateus 14, 28 e 29 diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro entendeu: o Senhor diz para mim ir sobre as águas. Isso não é uma decisão que eu posso fazer, porque é o Senhor que tem que me chamar. É o Senhor que tem que arder o meu coração. Não é porque eu sei, é porque eu conheço, porque eu faço, é a minha hora, é o meu momento. Não, é o Senhor que às vezes chama você no pior momento da sua vida. Às vezes Ele te chama no momento mais trágico, no momento mais terrível da sua vida. Mas é Ele que chama. E Pedro foi, por causa desse chamado. Muitas vezes Deus propõe uma agenda diferente para nós todos aqui. E Deus propõe situações que podem estar acontecendo na sua e na minha vida, onde a fé se torne possível.
a fé se torne possível. Deus propõe uma agenda e situações para que a fé se torne possível. Eu quero que você feche seus olhos no nome de Jesus. E quero orar com você. E pedir para os meninos, a gente vai adorar o Senhor, mas é só um convite que eu quero fazer a você. E de olhos fechados, que você possa entender bem. Nessa manhã, eu quero orar ao Senhor e falar com você, para que, se você está aqui, nesse auditório, mas entende que a visão, ela estava quase morta, ou ela já morreu. A que Deus deu a você, não a dele. Mas você quer reavivar, você quer trazer à tona, você quer trabalhar, você tem muito a produzir, você tem muito. A vida vai passar muito rápido, mas você tem muito a fazer. E esperar que Ele defina a hora de parar. Você não define a hora de parar, nem você, nem seus filhos. A sua circunstância não define a hora de parar. O seu momento não define a hora de parar. Quem define a hora de parar é o Senhor. E é o gap dos 2 chamados. E eu quero que você saia daquele chamado, do primeiro, e você veio aqui para o segundo, e tem um abismo enorme, mas que hoje você volte àquele primeiro amor lá. Você volte àquela primeira situação, aquele da entrega. Aquele é isso, Senhor, não importa a minha vida. Aquele que, quando as coisas aconteciam a você, não importava, sua fé era inabalável, era indestrutível. Mas hoje, às vezes um sussurro e a gente já se treme todo. Às vezes uma palavra terrível e a gente já se desintegra. Quem somos nós? O que nós nos tornamos? O Senhor, que está propondo uma nova agenda para você. Se você é essa pessoa, quero só que você fique de pé e nós vamos orar juntos. Eu já estou de pé, mas eu quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar. Se você é essa pessoa que quer pedir que o Senhor renove essa visão, que o Senhor abra, que o Senhor transforme, que o Senhor o motive, que o Senhor faça reviver. Pedir para os meninos entoarem um cântico e no final a gente ora, em nome de Jesus. E que você aí possa entender que a sua obediência é a premissa do seu legado. Vai depender daquilo que você vai atender. Senhor, nós oramos nesse momento, ó Deus amado. Bendito seja o teu nome, por cada vida que está aqui. E o Senhor é que conhece os corações. O Senhor é que discerne. Ó Espírito Santo, nessa manhã, que possa haver um milagre no coração dos meus irmãos, no meu coração, no coração da tua igreja. Um despertar, e a visão que o Senhor tem dado, ela possa ser obedecida. E que a partir disso, da obediência, os milagres aconteçam. Possamos ter fé, Senhor. Nos acrescenta a fé, no nome de Cristo Jesus. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Um ótimo domingo.